falar rapidamente da computação no Brasil. Bom, a computação brasileira, assim como a história da computação no mundo, começou com projetos de construção de computadores. Então, o primeiro computador que foi lançado, que foi, digamos, projetado no Brasil, foi o computador. Esse computador é bem pouco, digamos, de certa forma, pouco conhecido, foi o projeto Lourinhã, no IME, em 1961. Essa foi a equipe que trabalhou, foi um computador a válvula. O protótipo foi um protótipo que foi construído e logo depois desmontado. A finalidade era didática, didática inclusive para eles, ou enfim, para o país, saber que o pessoal sabia fazer um computador. E um dos chefes um dos líderes dessa equipe foi esse cara, Helmut Schreier, que foi foi o companheiro do Zuse, que criou o computador alemão, o ZL, no meio da guerra. Aí o que aconteceu foi que aquilo foi no meio da guerra. Aí depois disso ele fugiu, né? A Alemanha perdeu a guerra, ele fugiu, saiu por aí, acho que ele estava na Áustria e estava querendo vir para algum lugar. Alguém deu para ele ele nem sabia o que era Brasil, alguém deu para ele um contato na embaixada brasileira lá em Viena. Ele foi até a embaixada brasileira e ele conseguiu, através dos contatos que ele tinha, uma carta que autorizava, naquele tempo estava fechada a imigração para o Brasil, autorizava ele vir para o Brasil porque ele era um cientista importante. E aí ele foi para o IME. Esse aqui já é conhecido, o Zezinho, foi desenvolvido no ITA, um projeto em 62. Essa foi a equipe. Dessa equipe eu conheci o Reaper. É um computador transistorizado já e foi montado para uso didático. O Lourinhã foi inclusive porque o cara era alemão, pô. Então ele que deu o nome de Lourinhã. Esse daqui é o Zezinho, então pelo menos é mais. Né? Esse aqui foi um computador para uso didático. Esse daqui ele foi desmontado depois, mas ele funcionou para uso didático. Funcionou e parece que os alunos utilizavam esse computador. Patinho Feio, em 72. Oi? O nome não foi nosso forte. O Patinho... Hã? É porque a Marinha tinha um projeto chamado Cisne Branco. Patinho Feio. É isso mesmo, pô. Ele foi desenvolvido na Politécnica da USP, uma equipe de pesquisadores, cujo líder é o Hélio Guerra Vieira, já usava circuitos integrados, quer dizer, em relação ao anterior já era 4K palavras de 8 bits, e é um computador de pequeno porte. Ele chegou a ser montado e utilizado. Depois veio o G10, projeto de 1975, foi pelo... o chefe da equipe era o Hélio Guerra ainda. A ideia era o seguinte, a USP faria o hardware e a PUC do Rio faria o software. Esse computador era de maior porte. Ele não chegou a ser terminado de fato. No meio ele foi reprojetado, virou o G11, e o G11 depois foi produzido comercialmente pela Cobra. Depois que a Cobra foi inaugurada, o G11 entrou para a produção normal, quer dizer, foi modificado, porque uma coisa é protótipo comercial, outra coisa é computador para valer. E virou o Cobra 500. Como? A Petrobras dos computadores. Isso aí, era Cobra. Computadores do Brasil, daquela ocasião. Bom, as primeiras máquinas brasileiras. Bem, a primeira de todas, só a história, só para efeitos, em 1939 foi a inauguração da fábrica da IBM em Benfica, no Rio de Janeiro. Foi a primeira fábrica, quer dizer, a IBM sempre teve um olho no Brasil. A primeira fábrica fora dos Estados Unidos que a IBM
que a IBM construiu foi no Brasil, em 1939. Não era para construir computadores, que, como falei, naquela época a IBM ainda não fazia computadores, mas enfim, era a marca IBM. E o primeiro computador considerado a ser, digamos, a ter vindo para o Brasil foi em 57. O governo do estado de São Paulo importou um Univac 120 com 4.500 válvulas, não sei se funcionou, para uso de controle de distribuição de água. Foi um uso específico, tá? Eu pelo menos, não consegui muita informação sobre esse computador. O primeiro computador no setor privado no Brasil foi em 59, com um IBM Ramac 305, pela Anderson Clayton. Mas esses computadores aqui, até então, ninguém teve notícia dele. O primeiro computador, de fato, digamos, que a população, pelo menos a área acadêmica, e era aberto à comunidade, pôde utilizar, foi o computador da PUC. Foi o Boros 205, computador a válvula. Foi o primeiro computador em universidade brasileira. Não só brasileira, mas como da América Latina. E o primeiro computador em empresa, esse era a válvula, o primeiro computador transistorizado, ou para valer, porque a válvula, a válvula é válvula, não dava. Pô. O transistorizado foi o chamado Banco Nacional de Minas Gerais, em 1961, que foi um Boros B200. Como eu falei, nessa palestra aqui eu estou lembrando coisas do passado. Eu trabalhei nessa instalação do Banco Nacional, que era uma coisa, eu trabalhei nessa instalação como, naquela época, depois eu passei para o Banco Nacional, eu trabalhava na Boros, e depois eu saí da Boros, fui trabalhar, fiquei como efetivo no Banco Nacional, no Rio de Janeiro. Aí o Banco Nacional, naquela ocasião, o Banco Nacional de Minas Gerais, era o segundo banco privado do país, o primeiro era o Bradesco, era um conglomerado muito poderoso. E eles criaram lá, fizeram um conjunto de prédios enormes, porque os computadores eram enormes, né? Chamado Centro Eletrônico Valmap. Valmap é a sigla de Valdomiro Magalhães Pinto. Valdomiro Magalhães Pinto foi o pai do José Magalhães Pinto, que foi o governador do estado de Minas, senador e vice-presidente da República. E ele criou o banco, então, né, o banco tinha que se dar bem, pô. O nome do Jornal Nacional foi através dele. Foi o Banco Nacional. O que acontece é o seguinte, por que eu tenho esse Minas Gerais aqui? Porque é o seguinte, ele criou primeiro o Banco Nacional de Minas Gerais, depois foi criando sucursais, quer dizer, empresas do mesmo grupo, porém por motivos fiscais, convinha na época ser empresas distintas. Então foi criado o Banco Nacional de Espírito Santo, Banco Nacional de São Paulo, eram 7 ou 8. Eu me lembro que lá no banco a gente processava todo mundo. Tá? Não fazia distinção, mas eram cadastros separados. Mais tarde foi unificado, interessou unificar, virou tudo, caiu o Minas Gerais, virou tudo Banco Nacional. Depois o Banco Nacional deu aquele problema, virou Unibanco e o Unibanco virou Itaú. Então é um pedaço do Itaú atualmente. Mas naquela época, digamos, o computador, depois eu vou falar sobre isso, era algo tão importante que, digamos, uma empresa quando comprava um computador, que era um bicho desconhecido completamente, a coisa mais importante era a empresa, quer dizer, um fabricante, tinha que enviar os seus funcionários para trabalhar no banco, para trabalhar no cliente, para dar suporte lá, dar aula de programação e ficar lá. Nem que seja para ouvir as reclamações, mas tinha que ficar lá. Então eu trabalhava na Boros e eu ficava no Banco Nacional. E para o Banco Nacional, para o banco, era tão importante, digamos, o computador e assim por diante, que lá funcionava também a diretoria executiva do banco. Um dos membros da diretoria era um parente lá da família Magalhães Pinto.
e, digamos, haviam dois, né, digamos, os representantes lá da Boreas tinham que almoçar junto com eles. Era assim, uma mesa pequena, 10 pessoas lá, a diretoria do banco e mais 2 garotos lá naquela época eu era garoto, tinha, representantes do fabricante para ouvir as coisas. Depois também contar lá no banco, na Boreas, olha, eles estão reclamando disso, aquilo e tal, tem que resolver esses problemas. Bem, o governo, continuando a história brasileira, no governo informática, em 59 foi criado o GEACE, o Grupo Executivo para a Aplicação de Computadores Eletrônicos, do Conselho de Desenvolvimento Nacional. Foi a primeira, digamos, o primeiro órgão relacionado à computação no governo. E em 72 foi criada a CAPRE, Comissão de Coordenação da Atividade de Processamento Eletrônicos. Em 74 foi criada a COBRA, Computadores Brasileiros S.A. E em 76 foi reestruturada a CAPRE. Foi reestruturado e com isso daqui foi estabelecida a Política Nacional de Informática, que foi uma reserva de mercado para mini computadores, com a criação de 5 empresas nacionais para a fabricação de minis. Durante essa época, que durou acho que 9 anos, 8 anos, uma coisa assim, você para importar algum equipamento tinha que passar pela CAPRE e era uma coisa complicada. Então, com isso daqui, essas 5 empresas, pelo menos, elas venderam e desenvolveram equipamentos e a COBRA pôde, digamos, iniciar suas atividades. Em 84, 8 anos, foi fixada a Política Nacional de Informática, com reserva de mercado por 8 anos. E nos anos 90 foi criada a Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia, que posteriormente passou para o MCTI, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, com as universidades, rapidamente. Os computadores das universidades. Em 1960, como eu falei, o primeiro computador foi o B205 na PUC, o primeiro computador em universidades da América Latina. Computadores, naquela época, parte dessas coisas são da memória, então talvez estejam faltando coisas. 66, IBM 1130, na COP o FRJ, na 66 também, então faltou aqui o FMG, a USP também recebeu um computador na mesma ocasião, e IAN, Instituto de Engenharia Nacional, Instituto de Energia Nuclear, também tinha um computador lá na Ilha do Fundão, me lembro que era na Ilha do Fundão. Nos cursos, o primeiro mestrado, mais ou menos, repetindo, isso aqui já tinha o professor Lender, quando fez a palestra, ele falou nisso, a informação dele estava mais completa. Em 67 foi criado o mestrado na PUC do Rio de Janeiro, o primeiro doutorado foi em 71, na COP, o mestrado que tinha na formação dele, que não tem no meu, que foi no IME, eu não sabia. Em 71, tem 2 IMEs, né? Instituto Militar de Engenharia, que é no Rio, e Instituto de Matemática e Estatística, que é na USP. Em 71, foi criado o primeiro doutorado brasileiro na COP, e em 69 foi criado os primeiros programas de graduação, que, pela memória, foram 2 na Unicamp e na Federal da Bahia. A Federal da Bahia foi um dos precursores do ensino de computação aqui no Brasil. Por algum motivo não foi muito adiante, mas faz parte da história, é importante. Sociedade, nos anos 60 foi criada a Sobrapo, em 78 a SBC. Eu coloquei aqui a Sobrapo porque a Sobrapo até, digamos, no início, bem nos anos 60 ainda, quem cuidava de computação, alguma coisa ligada à pesquisa, à universidade, era essa sociedade aí. Eventos. Nos anos 60 houveram os congressos da Sucesso. Sucesso acho que não existe hoje ainda, não sei se ainda existe. Existe. Tá, com esse nome mesmo. Os congressos Sucesso eram os fabricantes e mais os usuários principais, que naquela época eram basicamente o quê? Comercial, né? A aplicação, o processamento de dados naquela época. Só que eles, no final de 60, eles abriram
uma seção, não havia nada digamos, de computação universitária. Eles abriam uma seção para as universidades apresentarem seus trabalhos de pesquisa. Aí, enfim, por acaso, o meu trabalho publicado foi no Congresso de Sucesso, nos anos 60. Não havia outra... enfim, você ia lá, era uma sessão de 1 ou 2 dias só, 1 ou 2 tardes, dentro do Congresso da Sucesso. Em 1970 foi criado o SECOMO, Seminário de Computação na Universidade, que se existe até hoje, faz parte, é uma das atividades do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. O primeiro deles foi na USP São Carlos. Eu participei do segundo. O segundo foi a Universidade Federal da Paraíba. E foi uma atividade conjunta com o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Naquela época, digamos, a computação estava começando nas universidades, que foi um dos propulsores da computação brasileira, assim como mundial, foram nas universidades. Então, pelo menos a alta administração, os reitores, estavam vendo a importância disso e resolveram fazer, digamos, reunir todos o conselho de reitores, eu acho que não existe até hoje, era um conselho que reunia todos os reitores de universidades públicas do país, e isso juntamente com esse seminário aí, com o seminário de computação na universidade. Naquela época, quais eram os problemas que apareciam, importantes? Os problemas importantes que, digamos, que se debatiam nas universidades eram como fazer controle acadêmico dos alunos. Então, os trabalhos de pesquisa eram esses, né? Olha, desenvolveu, você faz assim, tem um sistema de créditos que a gente vai atualizar da seguinte maneira, cada aluno vai ter um registro e assim por diante. Então, esses eram os trabalhos enfim, eu tive a honra de apresentar um trabalho no segundo SECOMO, mostrando como é que era o sistema que a gente tinha desenvolvido lá na UFRJ, para fazer controle acadêmico. Em 73, acho que foi em 73, pode ser 2 ou 4, mas na Federal do Rio Grande do Sul criou o CEMIS, que era um seminário integrado de software e hardware, que no final tinha um Nzinho, não tinha Nzinho não, mas tinha a palavra nacionais, tá? Que com o tempo caiu. Ou seja, enfim, era nos anos 70, era, digamos, a época da efervescência da política de informática, e então daí a ênfase, digamos, era em desenvolvimento de projetos nacionais. Então, digamos, foi o primeiro, tirando esse da Sucesso, era um fórum onde você podia apresentar, digamos, trabalhos de pesquisa realizados desenvolvidos na universidade, para software e hardware, que eram, digamos, as duas linhas básicas, que eram basicamente era software e hardware, não tinha outra opção dentro da computação. E com o tempo, os 2 primeiros passaram a ser, eram só do Rio Grande do Sul, e depois passou a ser para o país todo, passou a ser um evento a SBC não existia, mas antes disso, em vez de ser, digamos, só para a Federal do Rio Grande do Sul, passou a ser um evento nacional. Em 78, primeira escola de computação, foi criada pela USP São Paulo, e em 80, me parece, em 80 ou 81, por aí, o primeiro congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Centro de computação, a atuação nos anos 80 e 90, esse centro de computação era a coisa mais importante que existiam dentro da área de universidades, porque o centro de computação o computador enfim, era a peça mais importante. Então, os departamentos puramente acadêmicos, nas principais universidades brasileiras, nasceram de centros de computação. Aí eu menciono a UFMG, a Federal de Pernambuco, o Rio Grande do Sul, a FRJ, que era o NCE, a UNB, a USP São Paulo. Todos eles tinham esse centro de computação. Com o tempo,
que aconteceu com uns mais cedo, outros mais tarde. Os professores, naquela época, eram do centro de computação. Com o tempo, houve a separação. Tá? O centro de computação passou a ser uma atividade de apoio, digamos, à reitoria, à administração da universidade, e foram sendo criados os departamentos acadêmicos, exceto na UFRJ e NCE. E aí, com isso, tem essa confusão até hoje. Lá tem a COP de um lado, o NCE de outro e assim por diante. Mas o NCE foi o único que manteve esse modelo, que, na minha opinião, é totalmente ultrapassado. Nos anos 80 e 90, havia uma procura intensa na computação nas universidades. Só para lembrar, pelo menos lá no UFRJ, eu acredito que isso aqui seja um fenômeno nacional. Nessa época daqui, a carreira mais procurada era, em termos de candidatos por vaga, era a computação. Era mais difícil você entrar para fazer computação na graduação do que você entrar para fazer medicina. Isso não durou muito tempo, mas... Não foi com piada, não. Mas... Infelizmente, não durou muito tempo, mas o fato é que... Então, nós tínhamos alunos, ótimos alunos, os alunos que saíam, todos eles, a partir, pelo menos, que acontecia lá na UFRJ, saía um aluno formado, digamos, quando estava no terceiro ano e tal, ele já estava montando sua empresa, já ficava tempo parcial porque ele conseguiu montar a sua empresa, acabou a graduação, tinha uma empresa próspera. Já houve caso aí, me lembro, no final, na formatura, recebi um cartãozinho de um aluno, lá se estiver precisando, eu estou lá, não sei o quê. Bom, foi criado então, como eu falei, o Departamento de Ciência e Computação e criação dos institutos. As universidades das atualidades, eu não vou repetir isso daqui, tá? Eu listei aqui as universidades que eu acho, de alguma maneira, são as mais importantes nos Estados Unidos, na área de computação, né? Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos são as óbvias, Stanford, Carnegie Mellon, Berkeley, MIT e Cornell. No Canadá, Waterloo e Toronto. Na Inglaterra, França, Itália, América Latina, na Argentina. A Argentina basicamente impera a UBA, Universidade de Buenos Aires. No Chile, a Universidade do Chile. No México, a UNAM, são as grandes. E no Brasil, simplesmente, era fácil, porque, usando aí a cola do professor Lender, ali estão listados em ordem alfabética os centros, as universidades que têm nível 7 na PUC no primeiro grupo, no segundo grupo os que têm nível 6. Então é fácil. Bom, só para terminar, eu falei que eu ia acabar no ano 2014, né? Então eu tinha que fazer umas previsões. Agora, rapidamente, fazer previsão... 2024. 2024, 10 anos depois disso. Mas só para fazer, digamos, é perigoso, tá? Então, só para lembrar, rapidamente eu vou dar algumas pérolas sobre previsões. Em 1876, tem um documento de um memorando interno da Western Union, que é uma das maiores empresas de comunicação do mundo. E esse memorando dizia o seguinte: o telefone não pode ser seriamente considerado como meio de comunicação. Em 1943, Thomas Watson, que é um presidente da IBM, disse o seguinte: eu penso que possa existir um mercado mundial para a venda de talvez 5 computadores. Em 1949, a revista Popular Mechanics Magazine tem a seguinte citação nela: enquanto que o computador ENIAC possui 18 mil, porque o ENIAC era o computador da época, né? Possui 18 mil válvulas e pesa 30 toneladas, os computadores do futuro poderão ter somente 1000 válvulas e pesar somente 1,5 toneladas. Em 1968, essa é mais séria, um engenheiro da Advanced Computing Systems Division da IBM, é séria porque é Advanced Computing, ele falou: e daí? Para que serve um chip? Em 1977, Ken Olson foi o presidente e fundador da Digital, que foi uma empresa imperável, todo mundo deve lembrar não todo mundo, viu? PDP, não sei o quê, falou: não há qualquer razão para uma pessoa desejar ter um computador em sua casa.
Bom, enfim, apesar disso daqui, previsões é só essa transparência, tá? Colocar as áreas nos próximos 10 anos. Eu acho que tem coisas, digamos, que são, você pode falar, bom, é difícil dizer, mas, digamos, a integração da computação com a comunicação, uma coisa importante que vem ocorrendo, que vem mudando tudo, etc. Mas talvez, eu não sei, mas talvez como desafio, a coisa, o maior de tudo, talvez seja a quantidade de dados. Quantidade de dados enormes, que é uma coisa, digamos, inimaginável, até possivelmente há poucos anos atrás, antes da criação, antes da existência das redes sociais, por exemplo. Então, a quantidade absurda e fantástica de dados cria, digamos, faz com que, digamos, seja, eu acho, quer dizer, não é tudo isso está baseado digamos, em quantidade de dados não, mas pelo menos 2 ou 3 dessas aí. Primeiro, computação paralela, criptografia. Segurança é a coisa, até bem pouco tempo atrás, quem trabalhava em segurança era mais ou menos, tanto assim que o congresso da SBC de segurança, a avaliação dele é pequena, tá? Por algum motivo, a avaliação dele dentro do Qualis, por exemplo, do Congresso Simpósio Brasileiro de Segurança que existe, não é das maiores, mas está crescendo cada vez mais a área de segurança. Eu acho que é uma área vital, em tudo, porque a internet sem segurança acabou. Segurança é fundamental, e junto com criptografia, né? Grafos gigantes, tá? A palestra do Zack, ele já deu para perceber, grafos gigantes, porque a web é um grafo, né? Bilhões então você não consegue sequer nem listar os nós, nem dizer quantos nós tem. Coisas triviais, por exemplo, como que para um grafo normal, número diverso de um grafo é par ou ímpar, você não consegue responder isso. Mineração de dados, da palestra dele ficou evidente também. Nanotecnologia, probabilidade e redes, claro. Redes para comunicações, para tudo. Nada disso existiria sem redes de computadores. Bem, eu não sei se eu me estendi, não, me estendi um pouco sim. Desculpe, tá, e muito obrigado por ter permanecido esse tempo todo aqui.